Bom dia, nós estamos aqui novamente no nosso café executivo aqui na Literato e hoje a gente vai receber o Thiago Petreca, que veio aqui nos prestigiar em Teresina. Obrigada, Thiago, pela sua presença, para a gente bater um papo aqui tomando o nosso café. Obrigadão, Ana. Obrigado a você que assiste a gente. Sabe o que a gente vai falar hoje? Para os gestores. Como é que a gente pode, Thiago, informar, no meio de tanta informação, de tanta coisa que chega para a gente, tanta demanda, acesso a isso com facilidade que hoje a gente tem, como é que os gestores podem decidir? Porque gestor decide. Então, como é que eles fazem para tomar as decisões hoje dentro das suas empresas? Ana, eu gosto de olhar pelo seguinte prisma. Tomar decisão no sentido da gestão resolver problema. Sim. Então a gente está em busca de resolver os problemas. Se a gente não tem problema para resolver, a gente está fazendo gestão do quê, no final das contas? Agora, o problema é relativo. Algo que pode ser um problema para mim, pode não ser um problema para uma outra pessoa. Então, é sempre relativo. E como você se posiciona diante do problema faz total diferença. Agora, se posicionar diante de um problema depende de quem você é, do tipo de conhecimento que você tem, como que você enxerga a vida, o que você acredita sobre si mesmo e o que você acredita sobre aquele problema. Tá? Então, quando a gente olha para esse contexto, eu imagino dois caminhos. Tá? A resolução de problema tem vários caminhos, você com certeza em casa tem certeza de escolher caminhos que já funcionam para você. O que eu acho mais importante é ter condições de ampliar a nossa perspectiva e considerar outras possibilidades de resolver problema. Seja na empresa ou seja em casa, Ana? Uhum. Porque a nossa casa também tem algo que ter precisa de gestão. Gestão, exato. A gente estava falando antes de começar esse nosso bate-papo do filme A Negociação e tal, onde realmente a questão da família é algo que precisa ser cuidado. Sim, com a certeza. gente precisa fazer a gestão disso com mais carinho, tudo bem. Dois caminhos que eu gostaria de considerar. Um deles é o do microaprendizado. Por quê? Quando a gente vai resolver um problema, primeiro depende de como nós nos posicionamos diante dele. Eu sou maior que esse problema ou sou menor do que esse problema? Isso tem a ver com que tipo de crença e o que tipo de valor eu tenho, o que é importante para mim. Então, a hora que eu vou resolver um problema onde eu tenho que demitir ou não uma pessoa, ou que eu tenho que contratar ou não uma pessoa, ou que eu tenho que promover ou não uma pessoa, o que vai me dar esse norte? Porque isso não deixa de ser um problema. É algo que vai trazer um benefício para a empresa, mas não deixa de ser um problema a ser resolvido. A hora que eu olho para isso, eu posso me perguntar, pera lá, o que eu considero para resolver esse problema? O que é importante para mim? O que eu acredito na minha empresa? Qual é o alinhamento entre a decisão que eu vou tomar, qual é o impacto dessa minha decisão? Quando a gente fala do microaprendizado, isso significa um modelo mental, uma capacidade de a gente olhar para o dia a dia, pensando e buscando informações que vão acrescentar para aquilo que eu desejo para a minha vida como profissional, para a minha vida como gestor e para a vida da empresa. Tá bom. Então, como é que eu faço para pensar isso? Porque o mundo tá aí, cheio de um monte de coisas aí ofertando, piscando pra gente a todo momento, você fica naquela sensação, às vezes, de estar correndo sempre atrás da informação, do conhecimento, da pressa para ter a informação que acabou de sair. Se você não souber, parece que você está totalmente desatualizado. Como é que eu penso o que pode ser importante para contribuir para o meu crescimento? Acho que você usou a palavra mais importante, que é importante. A gente tem que se perguntar o que é importante para mim, o que eu desejo, qual é o meu norte, qual é o meu objetivo, para onde eu estou indo. A partir do momento que você definiu isso, e não é fácil, Ana, não é fácil decidir para onde você quer ir. Muitas vezes a gente vem para cá, depois vai para lá, depois vai para lá. A hora que a gente olha para trás, fomos para vários caminhos e aí, onde que eu estou chegando? Então, primeiro passo, onde eu quero ir? Na empresa. Se você é um funcionário, eu quero galgar até ser um CEO, quero galgar até ser diretoria, ser um gerente. Onde você está, onde você quer ir. Legal. Isso estabelecido, vamos olhar para qual é o tipo de conhecimento que eu preciso ter para me levar até lá. Uma vez definido qual é o tipo de conhecimento que você precisa, seja de gestão do tempo, coaching, mentoria, gestão de pessoas, liderança, isso muito bem formatado, eu sei que esse tipo de conhecimento me leva para onde eu quero ir, você começa a buscar
este tipo de conhecimento. Não se preocupe com a inundação que está acontecendo do teu lado. Esqueça o resto. Não é uma questão de você estar alienado. Não é uma questão de você saber de um acidente ou não. Não é uma questão de você saber de coisas. A pergunta é, isso me leva para onde eu quero ir? Se a resposta for sim, estude aquilo. E no microaprendizado estude pedacinhos todos os dias. Porque a gente tem um limite. O nosso cérebro pode não parecer, mas ele é inteligente. E o nosso cérebro, por ser inteligente, ele começa a limitar a nossa capacidade de absorção diária. Até para a gente sobreviver. Né? Absorver gasta energia. Os gestores, que hoje em dia todo mundo vive numa pressão enorme por resultados, tem que gerar lucro, enfim. Essa é a frase que todo mundo escuta todo dia. E tomar decisão rapidamente. Você não pode passar muito tempo para decidir, porque senão já foi. O que tinha que acontecer já aconteceu, você já perdeu a onda, enfim. Então, tem que ser rápido, tem que ser assertivo, tem que tomar decisões que causem impactos positivos, que gerem resultados, enfim. É uma pressão enorme para o gestor. E aí, a gente está falando de microaprendizado, e a gente tem que estudar, se desenvolver a cada dia, de pouquinhos, porque senão a gente não consegue. Como conciliar tudo isso para que um gestor consiga sobreviver nessa loucura? Veja o que funciona. Dê a fórmula aí. Não, mas veja o que funciona. Não existe fórmula mágica. Porém, a gente tem que se permitir experimentar e ver o que funciona. Por quê? Não adianta, por exemplo, quando você fala, eu tenho que tomar decisão rápido. Rápido é relativo. O que é rápido? Muitas vezes eu tenho um processo pessoal. Quando eu vou escrever um e-mail, geralmente o e-mail te causa algum impacto, tá? Principalmente os e-mails que te causam impacto, seja ele positivo, seja ele negativo. Na tua interpretação, ou um cliente, como eu trabalho muito com a área comercial, um cliente que fala não, ou um cliente que fala sim. A gente se altera, nosso estado emocional altera, ou para o negativo ou para o positivo. Opa, o que o Thiago aprendeu a fazer? Eu paro, escrevo o meu e-mail, guardo o e-mail, vou para uma próxima tarefa, executo aquela tarefa e volto para o e-mail. Hoje eu tenho na minha caixa de e-mail 96 e-mails escritos que nunca foram mandados. Esperando a hora certa. Não. Ou não mandar. Precisou ser enviado, mas na hora que eu recebi uma resposta, imediatamente eu reagi. Sabedoria, por exemplo, para mim, na minha perspectiva, entre o fato e a ação, a sabedoria está no meio. É quando você tem a capacidade de escolher qual ação você vai implantar diante daquele fato. Tá? Então, há pressão? Há pressão. Tem que tomar decisão rápido? Tem que tomar decisão rápido. Primeira pergunta, para onde eu quero ir? Quando um gestor vira para você e fala, eu quero resultado, Ana, você responde, legal, seu gestor, qual resultado? Volta a pergunta para ele. Qual resultado? Resultado você sempre vai ter. Agora, qual você quer? Quero uma margem de lucro aumentando em 32% nos próximos 3 anos. Opa, agora eu começo a ter um norte. Sabemos qual o caminho na nossa empresa para chegar lá? Eu tenho uma ideia, então vamos evoluir nessa ideia. Que tipo de conhecimento eu preciso ter para traçar esse caminho? Eu estou vendo uma série de livros aqui, né? Estou vendo muitos falando de competência, estou vendo muitos falando de coaching. Poxa, legal. O que eu preciso saber para chegar lá? Estude todos os dias um pouquinho, 15, 20 minutos. Se você não conseguir fazer isso, a primeira dica é, olhe para a sua gestão do tempo. Você não está administrando direito, não está aproveitando esses microaprendizados, como você está falando. Exato. Então, no final das contas, a gente precisa fazer o quê? Saber para onde está indo, qual caminho a gente deseja traçar, não significa que ele será traçado, com o tempo a gente precisa se adaptar, que tipo de conhecimento eu preciso, e tenha paz. Senão a gente não consegue ser feliz, né? Tenha paz, divirta-se, tenha paz na hora de executar. Eu sou extremamente ativo. Então, algo que eu aprendi a fazer. Hoje eu sou arqueiro. Hoje eu faço tiro com arco e flecha. Por quê? Para eu aprender a ter um pouco de paz. Porque se deixar eu vou que nem um trator. Então, essa história que eu estou te contando é uma experiência própria, que tem mais de 10 anos já, que era justamente uma pessoa que ia fazendo. Eu cheguei a ter 24 projetos de uma única vez, o que é uma insanidade. E hoje pera lá. O que eu preciso fazer? Para onde eu estou indo? O que eu preciso conhecer? O processo de tomada de decisão vem justamente de saber para onde você quer ir e ampliando a tua capacidade de conhecimento. E para finalizar essa minha observação quem precisar de ajuda para encontrar o conteúdo certo, procura um cara chamado curadoria. Um cara que faça
curadoria. Curadoria é a pessoa, quando você vai num museu, por exemplo, tem lá um tema inovação. É o curador que vai escolher as peças para que você tenha a experiência da inovação. Um curador de conhecimento faz a mesma coisa. Dado um tema, a gente escolhe qual é o tipo de conhecimento necessário para se chegar lá. Excelente, não foi? Vocês não gostaram? Eu achei ótimo. A conversa foi muito boa, Tiago. Muito obrigada por estar aqui conosco. E a gente vai ter mais aí no nosso Café Executivo. Não saia daí no nosso Valor Profissional. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado você.